Pastor Daniel, assim é um presente de Deus. Eu sinto muito honrado em poder estar acompanhando o Daniel, aprendendo muito com ele também. E ele considera meu discípulo, eu considero discipulador dele, mas eu já peguei ele pronto, irmãos. Então eu estou me esforçando para ser melhor, para poder cuidar melhor do Daniel. Então o Daniel agora vai estar ministrando uma palavra. Ele tem uma palavra assim fantástica. Deus tem usado ele com uma igreja enorme lá em Campo Belo. Eu fui lá, eu vi o prédio. Ele acabou de construir um prédio para 2.000 pessoas. Ele já está avisando o futuro, e é só o começo, né? É só o começo. Nós já estamos sonhando com ele para ir para uma outra cidade maior ainda, para fazer uma coisa bem maior. Então, queridos, a partir de agora o Daniel vai estar conduzindo esse momento na palavra de Deus com os irmãos, tá? Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Amém, graça e paz. Vamos ficar de pé já. Eu queria que você orasse, colocando a sua mão no seu coração e pedindo que o Senhor possa trazer revelação. Temos aprendido que sem revelação é impossível ter transformação. Então, coloque tua mão no teu coração. Vamos nos aquietar. Logo após essa ministração, você vai ter um intervalo bom para você ir ao banheiro e relaxar mais. Mas agora se concentre, fecha teus olhos e fala: Espírito Santo, fala comigo nessa manhã, mais uma vez. Senhor, precisamos tanto ouvir tua voz. Queremos mais de ti. Eu queria convidar você a orar agora, colocando a mão no teu coração, falando com Deus aquilo que você crê que é necessário você receber nessa conferência para a sua vida pessoal, familiar e ministerial. Fala com o Senhor o que você espera. Fala da sua expectativa. Fala: Pai, eu quero voltar diferente, mudado, impactado. Começa a orar. Há uma unção do Senhor neste lugar. As palavras estão sendo tão poderosas que você acabou de ouvir agora, que você vai ouvir daqui a alguns instantes o pastor Eibe. Fala: Senhor, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais. Em nome de Jesus, queremos tua presença aqui, Pai. Aleluia. Eu quero convidar você a ser boca de Deus para a vida de pessoas que estão perto de você. Você vai fazer uma declaração de fé. Fala para esse irmão assim: Deus vai falar com você, meu irmão. Amém, amém. Você pode se sentar. Obrigado, obrigado. Queridos, eu tenho a honra de estar com muitos discípulos aqui de Campo Belo e outros. Infelizmente não terá como apresentar todos, mas preciso apresentar a pessoa mais importante para mim, para a minha vida, a minha querida esposa que está comigo, a pastora Juliana. Eu sei que se a pastora Andréia estivesse aqui, a gente esperava muito que ela estivesse, a pastora Eibe ia falar que ela é a mulher mais bonita do Brasil, do mundo. Então eu já vou falar que ela é do universo. Ela está aqui, fica de pé, minha querida esposa. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dela. Só não assobia. Quantos querem ganhar um CD do Ministério Difflin aí? Pede para o irmão que está do seu lado, fala: eu quero, viu, meu irmão? Irmãos, nós temos o Ministério Difflin discipulando e formando líderes nas nações. É um ministério de adoração poderoso, poderoso, que Deus tem levantado, a Igreja da Paz de Barueri. E eu queria recomendar você adquirir esses CDs. Amém, irmã? Lá embaixo, lá tem uma mesa. Obrigado. E também eu trouxe alguns livros que foram transcritos de uma mensagem que eu quero abordar sobre ela. A Espada de Golias é uma mensagem que foi transcrita, que foi uma revolução. Eu vou contar para você um pouquinho da história do que aconteceu através do discipulado 1 a 1. Ontem, jantando com o pastor Sandro, ele me falava do desafio que é substituir o pastor Eibe para ministrar. Só que eu não contei para ele que eu estava preocupadíssimo, falando lá em Fortaleza com a minha esposa, falando: eu não sei o que eu vou pregar, o pastor Eibe vai estar lá, e eu só prego mensagem dele. Imagina. Que desafio. Eu me lembro de uma história que eu ouvi
Eu nasci num lar cristão, tive o privilégio de ser a 4ª geração de evangélicos na minha família. Quase toda a minha família, quase 99% servem ao Senhor, todos os meus familiares. Eu sou de Uberaba, no Triângulo Mineiro, minha família está toda lá. E quando criança, minha mãe me conta que eu sonhava ser um pastor. Eu me lembro disso. E nossa casa recebia muitos missionários, muitos pastores. Eu fazia questão que eles ficassem no meu quarto, cedia a minha cama. E eu creio que aquilo foi um mover já profético para a minha vida, porque eu admiro demais os pastores, e que honra poder estar falando com os pastores. Mas eu ouvi uma história que disseram que era verdadeira, de um seminarista que estava fazendo o seu sermão, sua mensagem final, já estava da sua formatura, e o professor principal do seminário estava ali para avaliá-lo, para ver a sua primeira mensagem, seu primeiro sermão. E ele estava muito nervoso, empolgado, mas nervoso. E o professor principal, o pastor, sentou na primeira cadeira. E logo ele estava muito nervoso. E ele começou a falar assim: irmãos, tudo que eu vou falar aqui eu aprendi com o meu professor, o pastor fulano, está aqui. Tudo que eu aprendi, tudo que eu vou falar aqui, eu aprendi dele. Então ele começou a ministrar, e cada frase ele falava: como o meu professor dizia, como o meu professor me ensinou. E de repente ele viu que o professor estava anotando muita coisa. Ele ficou meio preocupado. Mas no final da mensagem o professor estava quase assim, chorando. Ele viu que os olhos lacrimejando. Ele falou: eu acho que ele está muito emocionado. Então assim ele ficou empolgado no final. Ele falou: e agora eu quero convidar o meu querido pastor, meu professor, para encerrar orando. E ele vai orar por nós. E aí o professor veio, pegou aquele microfone, realmente estava chorando. E ele começou a orar dizendo assim: Senhor, o Senhor é testemunha e prova que não fui eu que ensinei nada disso para ele. Tomara que o pastor Eiton fale isso. Mas, amados, eu estava orando e senti do Senhor de compartilhar um pouco da história que temos experimentado em Campo Belo. E eu tive uma experiência muito interessante. Eu acho que foi o ano passado. O pastor Rony, meu querido discipulador, pediu que eu ministrasse em um dos cafés de imersão que acontecem aqui em Belo Horizonte. E nós tínhamos vários pastores, e eu compartilhei alguns princípios-chave sobre a implantação da visão do MDA. Essa mensagem, pela graça do Senhor, tem abençoado pastores, e foi colocada no portal da visão do MDA. Se você quiser ouvi-la, passos importantes para a implantação da visão do MDA. Eu conto um pouco da história da igreja ali, o que foi chave nessa história. E então você acesse lá o portal do mda.com. Também no nosso site, eu queria já disponibilizar para você, todos os nossos TADEs, culto de celebração, conferência, estão gratuitamente para você baixar. Então é www.ibvb.org. IBVB é a nossa sigla, Igreja Batista Vale das Bênçãos. É no plural porque é muita bênção, .org. Então lá você tem muitas mensagens para você. E essa mensagem, eu pensei em compartilhar essas chaves, mas alguns pastores que ouviram e me procuraram, alguns que estão até aqui, começaram a compartilhar de algo semelhante da história que eu contei, do meu testemunho como pastor em Campo Belo. Eles falaram: olha, é muito similar o que você contou, fases que você passou, que nós estamos passando. Então eu creio que o Espírito Santo começou a incomodar o meu coração, porque eu queria trazer uma mensagem mais prática sobre essas chaves. Mas eu quero focar na vida do pastor, contando um pouco da história, do meu testemunho, como foi esse processo de implantação da visão do discipulado 1 a 1 e também das células. Mas, irmãos, eu quero falar do discipulado já, na minha vida, o impacto que foi. Eu quero te falar que confissão de pecados, o seu discipulador realmente libera a cura de Deus e libertação. Isso é algo poderoso demais. Eu queria contar para você, eu sinto que devo contar esse testemunho. Eu contei também nessa reunião de imersão, para os pastores que estavam presentes, que alguns anos atrás, eu já estava sendo discipulado, e eu tive o grande privilégio, uma das conferências, que toda conferência eu estava lá para receber, como eu tenho feito até hoje. E uma das conferências em São Paulo, eu tive o privilégio de ser convidado. O pastor, que eu estava hospedado com ele, foi intimado para buscar o pastor Eibe no aeroporto.
E ele pediu o meu carro, falou: olha, eu estou sem carro, você está na minha casa, você vai comigo buscar o pastor Eibe? Irmãos, eu fiquei tão empolgado. Falei: meu Deus, que tomara que essa Marginal Tietê seja o maior congestionamento da história. Eu vou fazer todas as perguntas que eu preciso, vou sugar. E eu estava com um discípulo comigo. Só que ele falou: olha, o voo dele chega bem cedo, ele vai ministrar de manhã. E como a questão do trânsito, Barueri para Guarulhos era uma viagem, nós temos que sair daqui 4 horas da manhã. Eu tinha chegado lá bem tarde, estava bem cansado, mas eu fiquei tão empolgado. Eu falei: meu Deus, que privilégio, que oportunidade tremenda de ver esse pastor que é grande referência de Deus para a minha vida, minha família, e poder servir e estar com ele. Aí fomos para o aeroporto 4 horas da manhã. Quando nós chegamos lá, vou encurtar a história para você. O pastor Eibe tinha pegado um voo de madrugada, vi que ele estava cansado fisicamente e tinha que já ir direto para o hotel. Só que naquele dia o aeroporto estava mais do que cheio do normal. E o pastor foi dirigindo o meu carro, ele estava muito preocupado de não perder a hora. Não tinha vaga no estacionamento, não tinha vaga. Então ele parou em cima do gramado, num lugar que eu acho que talvez não podia. Não tinha vaga, tinha um espaço de grama. Ele subiu com o carro em cima ali daquele passeio e em cima da grama. E fomos correndo buscar o pastor Eibe, pegamos a bagagem. Estava um pouco longe o carro, nós fomos colocar a bagagem no carro. Ele estava com a chave, ele começou a apertar o botão para abrir as portas, o alarme, nada abria. Ele falou: olha, está aqui, ó, não barulho nenhum, nenhuma porta abre. Irmãos, eu gelei, eu falei: meu Deus, carro, o senhor nunca deu problema, senhor carro, vai ser a primeira vez e logo agora. Irmãos, que apuro. Eu falei: o carro não abre. E ele estava lá tentando abrir as portas, nem um porta-mala abria. Aquela situação, o pastor Eibe tinha um horário para ministrar na conferência. O que faz? Eu tentava de todo jeito, eu fiquei tão nervoso. Falei com o carro abre em nome de Jesus. Nada. E aí aquele pastor muito proativo falou: eu vou pegar um táxi, pastor Eibe. E aí ele voltou lá para a porta do aeroporto com o pastor Eibe para pegar um táxi. Eu fiquei muito triste. Falei: carro, você nunca me deu problema, carro. Logo agora que eu ia ter a oportunidade de levar o pastor Eibe, você não abre. O que está acontecendo? E que estava bravo, e o meu discípulo do lado, muito brincalhão, segurando para não rir, porque ele viu a situação muito cômoda, muito engraçada. Aí eu comecei a orar, falando com aquele carro, falei: você tem que abrir, você tem que abrir. E conseguimos abrir uma das portas, uma porta lá, não sei como que ela abriu. Aí nós entramos dentro do carro, e eu não sabia, o carro não ligava também. E eu comecei a orar ali, bati a mão no volante e falei: carro, você tem que ligar, carro, ainda há esperança. E eu estava ali orando, de repente a oração se tornou forte. Eu falei, estava meio bravo, um pouco brincando, o discípulo do lado. Eu falei: Senhor, agora eu confesso, se é algum pecado oculto, Senhor, eu confesso todo o pecado agora, Pai. Senhor, todo o pecado que tiver me mostra, não deixe isso acontecer comigo. E bati no volante. De repente, quando eu confessei o pecado, chegou alguém, não sei, do aeroporto, com uma bateria reserva, todo cheio de ferramenta, e já foi abrindo ali o capô do carro. Rapidão ele trocou a bateria. E o meu discípulo do lado falou assim: que poder há na confissão de pecado oculto, hein, pastor? Você viu como que a coisa foi poderosa? Foi imediato. Aí o rapaz do aeroporto, ele tirou onda comigo, que eu estava nervoso. E ele falou assim, eu falei: mas qual que era o problema do carro? A bateria é nova. Ele falou: sabe qual que é o problema? O problema é que vocês pararam em cima dessa grama. E essa grama do aeroporto, ela é tóxica. Ela foi preparada para que carro que suba em cima dela, ela desaciona o carro. Eu falei: é mesmo isso? Eu caí na dele. De repente, a oração tão poderosa que volta o pastor com o pastor Eibe dizendo: não tem táxi, o seu carro ligou. Eu falei: aleluia. Fomos, eu pude fazer muitas perguntas para o pastor Eibe naquele dia. Mas Deus é tão fiel que o pastor Eibe vai pregar lá na nossa igreja. Eu vou poder ter muito tempo para perguntar e o carro vai ligar em nome de Jesus. Irmão, fala para quem salta lá: dá poder na confissão de pecado, meu irmão. E eu te contei essa história para começar com a vida do líder. O MDA, não para fazer a igreja crescer, mas para fazer você crescer. Certa vez eu estava ouvindo o pastor Mário Vega, pastor de uma grandiosa igreja em El Salvador, na América Central. E ele contou uma experiência que ele estava, ele diz, a igreja dele tem mais de 200 mil membros. E ele contou que uma das conferências na América,
para muitos, milhares de pastores. Ele estava falando daquele crescimento grandioso, de como ganhar a sua nação. E de repente no final da conferência veio um pastor e chegou para ele e falou: pastor Mário Vega, eu quero te falar, o senhor vai ouvir falar de mim, porque eu serei, ele falou qual país ele era, e ele falou: eu serei o pastor da maior igreja da minha nação. Só que não é só isso, eu quero te contar que eu serei o pastor da maior igreja da América Central. E ele falou: mas calma aí, ainda tem mais, eu serei o pastor da maior igreja das Américas. E o pastor Mário Vega falou: amém, que visão maravilhosa. Mas eu quero te contar que para você se tornar o pastor da maior igreja das Américas, você terá que ser o pastor, o maior pastor das Américas. Você vai ter que crescer mais do que a sua própria igreja. Eu acredito que Deus não faz nada a não ser com a liderança principal que Ele colocou, porque é um princípio espiritual. E para que a sua igreja cresça na visão do MDA, Deus quer começar primeiro uma obra em você, para depois fazer uma obra através de você. Amém? E a igreja começou há 12 anos atrás com uma célula na nossa casa, um grupo de irmãos. E tivemos a graça de ver no primeiro ano um grande crescimento nas células se multiplicando. Eu conheci o pastor Eibe em 2000, aqui em Belo Horizonte. Tive o privilégio de ouvi-lo ministrar numa grande conferência do ano de 2000. E quando eu estava ali naquela conferência, Deus fez algo maravilhoso, porque nós não íamos naquela conferência. Eu me lembro dos detalhes. A minha esposa estava grávida, estávamos prestes a ter a nossa primeira filha. Nós temos um casal, a Sara, que já é uma grande, poderosa líder de célula, vai ser supervisora, e o Daniel, filho também, que aí está sendo preparado para liderar a célula. Ela tem 12 anos e o meu filho tem 9 anos. E a Sara estava para nascer naqueles dias, e nós fomos para aquela conferência. E naquela conferência um pastor muito amigo disse assim: olha, se prepara para você conhecer um pastor que eu tenho certeza que você vai ser marcado pela vida dele. O nome dele é pastor Eibe Uber. Ele é lá do norte. Eu nunca tinha ouvido falar, mas aquela mensagem que ele ministrou na conferência sobre cobertura espiritual me marcou tanto. Foi a mensagem mais impactante da história da minha vida até hoje, pela experiência que eu tive ali, de um impacto de ouvir aqueles princípios da vida do líder, do discipulado 1 a 1. E eu fiquei apaixonado pela visão. Eu cria no discipulado. E de 2000 em diante eu comecei a perseguir o pastor Eibe. Queria saber onde ele estava, e eu e minha esposa íamos em todas as conferências. E pela internet eu comecei a aprender da visão do MDA. E logo quando a igreja começou, tínhamos algumas células, eu comecei a tentar aplicar os princípios da visão do MDA, que eu estava lendo nas apostilas que algumas pessoas me enviavam. E eu fiquei por alguns anos, eu creio que talvez quase 6 anos, nesse processo, crendo nas células e no discipulado 1 a 1. Mas de repente, quando a igreja chegou nas faixas de 100 a 150 membros, e nós chegamos, depois de muita pressão, a 70 grupos familiares, que nós chamamos de células, estagnou, não crescia mais. Eu estava desesperado, porque passamos mais de um ano sem conseguir fazer as células avançar, sem multiplicar, com aquela liderança muito cansada. E eu estava sentindo que aquela visão das células e até do discipulado, de certa forma, estava sendo uma opressão, estava sendo um peso para eles. Eu não entendia, falando: mas Deus, eu estou tentando tanto, mas por que não vai? Por que não rompe? Por que não multiplica? Eu estava patinando na visão. E eu tinha alguns discípulos da liderança que eu estava tentando fazer o que eu lia nas apostilas. Porque na verdade, por mais que nasci num lar cristão, os meus filhos são a 5ª geração de evangélicos, eu ouvia falar sobre discipulado, mas eu não sabia o que era discipulado de fato. Como pastor eu não sabia. Eu achava que discipulado era uma classe de aula para ensinar os princípios básicos da fé para um novo convertido, e quando ele aprendeu, acabou. Eu não sabia o que fazer no discipulado prático 1 a 1 com o meu discípulo na casa dele, na minha casa. Então eu via que a coisa não rompia, e eu estava muito frustrado. Falei: Senhor, será que não vai funcionar aqui? Eu estava tão frustrado, tão desesperado. E eu fui para uma campanha de oração no monte. Eu estava ali orando, eu não conhecia a visão dos corações, que você vai conhecer daqui a pouco com o pastor Eibe. E naquele desespero, porque eu estava cansado, eu estava no estresse, eu estava querendo abandonar tudo. Eu falei: aqui não vai funcionar, porque os líderes estão cansados, eles não querem mais ouvir falar sobre células.
As células deles não crescem, a grande maioria. O Senhor me deu uma visão. No meu espírito, eu vi um coração. E um coração lindo, um coração vermelho. Só que debaixo daquele coração havia uma frase com letras garrafais, que eu me lembro de ouvir do Senhor dizendo o seguinte, que era o meu problema. A frase estava escrito assim: não por pressão, mas sim por paixão. Aquilo se tornou um adesivo que eu criei, um slogan para nós, porque foi uma revolução. O Senhor naquele dia me falou: você está com muita pressão, mas está te faltando paixão. Paixão pelo quê? Paixão pela visão que eu queria abraçar. Aquilo foi revolucionário, porque eu aprendi que pressão gera poder, mas pressão sem paixão se torna opressão. Uma pessoa que não está apaixonada e você pressiona ela, ela vai se ficar oprimida por você. Porque você vai querer falar para o seu líder lá, para a sua igreja: vai, coloca, vai célula, vamos discipular. Mas se ele não está com o coração apaixonado, aquilo vai ser uma opressão para ele. E certo dia, quando eu anunciei, fiz uma pegadinha na igreja, um culto de manhã, que eu ia abrir mão das células para saber a reação dos meus líderes. Eu tinha quase 70. Eu falei: irmãos, os irmãos estão liberados dessa visão. Alguns quase jogaram a cadeira para cima. Aleluia, Deus ouviu nossas orações, vamos voltar para os nossos eventos. Eu falei: irmãos, tudo bem, eu quero liberar aqueles que estão meio oprimidos, mas eu quero fazer um compromisso com Deus e com a igreja agora, que eu acredito nessa visão, e que por mais que ela não dê certo aqui, eu vou morrer tentando. Eu vou morrer tentando, eu vou dar minha vida por essa visão, porque eu estou apaixonado por ela. Aquilo mudou a história da igreja. Quando o líder está apaixonado, quando começa em você, isso é uma chave para aquilo que vai acontecer em toda a sua igreja. Deus te trouxe aqui porque Ele focou e está mirando em você. Aleluia. Alguns meses depois eu descobri mais uma conferência que o pastor ele estava, sempre era assim, e eu ia lá, eu e minha esposa, ouvimos as mesmas mensagens, copiávamos. Só que naquela conferência em Águas de Lindóia, eu consegui ter um momento com ele. Falei: pastor ele, o senhor precisa nos ouvir. No intervalo, ele nos deu um tempo, eu e minha esposa, e logo eu comecei a chorar. Falei: pastor Eibe, por alguns anos eu estou tentando fazer funcionar o MDA lá em Campo Belo, e não funciona. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Eu estava desesperado, comecei a chorar. Essa foi a pergunta, a frase que o pastor Eibe falou para mim, que mudou também a minha vida, a minha história. Ele falou assim: mas querido, você está tentando fazer discípulos, você está tentando implantar a visão, mas você já está sendo discipulado? Aquilo foi lá no profundo. Eu falei: pastor Eibe, ainda não. Ele falou: aqui está o problema, você está querendo reproduzir algo que você não está vivendo ainda. Meu amado, aquilo ali, eu fiquei desesperado. Falei: pastor Eibe, arruma um discipulador, por favor, para nós. Eu sei que isso vai gerar uma crise maior, porque tem muitos pastores que me procuram com a mesma crise, e talvez o MDA para você agora vai ser: o meu desespero aumentou. Mas eu te garanto que até no final dessa conferência será MDA, as minhas dúvidas acabaram, em nome de Jesus. Amém? E ali Deus abriu, porque o pastor Eibe nos indicou a cidade mais próxima, Barueri, que teria uma conferência. E lá conhecemos o pastor Gumer, que se tornou nosso discipulador por vários anos. O pastor Gumer está agora no Japão, plantando a igreja, na visão do MDA, a Igreja da Paz. Só que quando começou o discipulado, o pastor Gumer falou o seguinte: para tudo. Só que eu fui novamente para o monte orar, e eu falei: Senhor, eu quero viver a coisa muito profunda, eu quero viver tudo. E eu tive uma convicção de Deus, que com aquelas 70 células, eu deveria parar tudo, passar a régua e começar de novo. Já tínhamos quase 7 anos de trabalho, a igreja tinha quase 200 pessoas naquela época. E quando eu chamei, eu falei: vocês estão para começar de novo uma célula protótipo. E eu fiquei quase um ano sem fazer nada, só sendo discipulado pelo pastor Gumer e a pastora Márcia discipulando a minha esposa por mais de um ano, sem discipular, para eu viver aquilo. E aí eu te falo do segundo segredo aqui, de você se preocupar em criar a fundação dessa igreja que vai crescer. Se você não tiver uma fundação sólida, não terá crescimento verdadeiro. E nós ficamos nos próximos anos investindo no discipulado 1 a 1, eu auto me reproduzindo, liberando a minha vida sobre a vida dos meus discípulos, sem aparentemente ver algum crescimento numérico no início, e não tanto preocupado com isso. Confesso que era a minha preocupação. Quantas vezes no discipulado 1 a 1 eu falava com o pastor Gumer: pastor Gumer,
a igreja parece que não está crescendo. Ele falou: não preocupa com isso agora, porque a qualidade trará a quantidade. Eu tenho aprendido que isso é uma verdade, sim. Em 1 Coríntios 3, eu tenho estudado tanto, o apóstolo Paulo revela que o Senhor, Ele vai provar a obra de cada um, mas Ele não vai provar a quantidade da obra de cada um. Está lá em 1 Coríntios 3,13, Ele vai provar a qualidade da obra de cada um. Por quê? Porque eu creio que o Senhor já deu essa revelação. Ele quer que todos sejam salvos, e a qualidade vai garantir uma quantidade verdadeira. Mas nem sempre a quantidade gera qualidade. Você concorda comigo? Então eu quero te compartilhar essa chave de você focar, como Jesus fez por 3 anos e meio, em criar uma fundação da igreja conquistadora. Se você quer realmente pastorear uma igreja crescente, com muita qualidade, que eu chamo de igreja prevalecente e relevante na sua sociedade, você vai precisar de uma boa estrutura, uma boa base. E qual é essa base? A sua equipe. Deus disse comigo: não se preocupe com mais nada a não ser focar na sua equipe e gerar uma equipe de pastores com o seu coração, que nós acabamos de ouvir com o pastor Sandro. Poderoso demais, que palavra maravilhosa. Então eu comecei naqueles anos focando no discipulado 1 a 1, naquela minha equipe, orando: Deus, quem são essas pessoas? Eu via como Jesus estava fazendo, e eu entendi aqui que naquele processo de implantar a visão, eu precisava investir em 2 chaves para aquele crescimento. E eu creio que esse é um desafio de todo líder na visão do MDA, porque eu tinha aquela visão do Senhor de estar numa igreja do interior de Minas Gerais, aonde certa vez um pastor que eu admiro e respeito muito, mas ele não foi tão feliz no argumento que ele me disse. Naquela crise ele falou assim comigo: se contente, fique sabendo que em cidades do interior não tem como você ter uma igreja grande. Não é a realidade. Você está querendo ter uma cabeça de igreja de capital, que pode ter 1000 pessoas, numa cidade com 55 mil habitantes, que não é a maioria, uma igreja que forte vai ser de 300 pessoas. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei tão triste. Eu falei: Senhor, será que isso é verdade? Ele falou: você tem que se conscientizar que não tem como ter uma igreja grande aqui. Não tem como. E eu falei: eu não acredito nisso, Senhor. Eu creio que aquilo que o Senhor tem feito em grandes capitais também fará em cidades pequenas do interior dos estados do Brasil. E o meu sonho eu quero ver uma igreja de milhares aqui nessa cidade. E eu falei: eu quero ganhar essa cidade para o Senhor. Tivemos um planejamento através das células. Ganharmos primeiro os 10% da cidade de Campo Belo, chegar às 500 células. Esse final de ano nós vamos chegar agora às 200 células. Agora creia, anota o que eu vou te falar. Eu tenho certeza que em muito breve você vai ouvir essa notícia: ganhamos 10% da cidade sendo discipulado 1 a 1 para a glória do Senhor Jesus. Por que eu tenho essa certeza? E um dia eu ouvi o pastor Eibe falando isso. Eu falei: agora eu sei por que eu tenho essa certeza. Por causa da base que Deus está criando, de líderes tão apaixonados por isso, sabe, orando pela cidade, entregando as suas vidas. E aí, inspirado pela Catedral do Amor em Santarém, eu falei: nós precisamos ter a Catedral do Amor em Campo Belo. Olha, eu falei: nós vamos construir a Catedral do Amor, e temos que preparar para esses 10%. Teremos 3 cultos de celebração, então precisamos ter em média um lugar que comporte 2.000 pessoas, um pouco mais. Irmãos, não vai dar tempo de eu contar esse testemunho para você do que foi a Catedral do Amor. Mas em 1 ano e meio, nós que não tínhamos recurso nenhum, nós vimos Deus fazer. Levantou uma Catedral do Amor linda, que está pronta. Foi inaugurada na conferência da visão do MDA esse ano, em junho, que cabe mais de 2.000 pessoas para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Profetiza para quem está ao teu lado: você vai conseguir catedrais do amor, em nome de Jesus. Você vai ser inspirado por essa fé. Glória a Deus. Agora, quais são as 2 chaves que o líder tem que focar? A primeira eu te disse que é o desafio da formação de equipe. Foi o que Jesus fez. Jesus não se concentrou na multidão, mas ele se concentrou em formar aquela base de pastores. E o que é o foco em formar a equipe? É você se automultiplicar. Deus te deu um coração, que não tem mérito seu, mas Ele te deu um coração e uma visão, e agora você precisa se automultiplicar numa equipe que tenha o seu coração. Vira para quem está ao lado e fala assim: imagina 12 de você na sua cidade. Imagina 12, pergunta o nome desse irmão.
Alguns vão falar: ninguém vai aguentar, pastor. Misericórdia. Mas eu quero te dizer o seguinte: imagina o que Deus está fazendo. 12 pastores Abes no Brasil. E isso está acontecendo, não vão ser só 12, vão ser 12 milhões, vão ser 12 bilhões, porque Deus tem nos dado esse coração, amém? Agora, fala para quem está ao teu lado: isso dá muito trabalho. Eu queria ver a igreja crescer muito rápido. Eu tive a oportunidade, de influência de alguns amigos, de trazer um pastor da área de milagres e curas, da equipe do pastor Chu da Coreia. Aí eu falei: imagina no interior de Minas Gerais, uma cidade pequena, fazemos uma grande cruzada de milagres com o evangelista da equipe do pastor Chu, David Poyang Chu, e falei: vamos fazer. E as portas se abriram. Nós fizemos uma grande conferência que foi um marco para nós, de lotar o ginásio da cidade, isso no início daqueles anos primeiros da igreja, e mais de 4.000 pessoas foram. E quando ele fez o apelo, uma multidão descia das arquibancadas. Eu estava lá extasiado de falar: a igreja cresceu da noite para o dia. Amanhã essas 3.000 almas estarão lá. Eu já estava preocupado com o lugar, irmão. Só que daquele tanto de gente que ele orou, por imposição de mãos, que declararam crer em Jesus, tentamos fazer a consolidação do nosso jeito naquela época, ainda não estávamos na visão do MDA. Apenas uma pessoa de fato firmou com Jesus, um jovem, daqueles milhares. Depois o resultado foi só um. Aquele foi para a igreja e depois de alguns meses ele desviou, mas ele vai voltar para Jesus. Nós estamos gerando fé. Eu fiquei tão frustrado. Eu tinha investido dinheiro, toda a minha força naquela grande cruzada, porque eu queria investir nas massas, e isso aumentou a minha crise, quando eu aprendi através da visão do MDA, vendo com Jesus, que ele não focou nas multidões, ele focou no 1 a 1, ele focou na sua equipe de base. Primeira chave do seu sucesso: foque na sua equipe de base, foque em criar uma equipe que tenha o seu coração. Segunda chave, a segunda chave é você ser usado como um cooperador do crescimento. Eu estava fazendo uma campanha de oração no monte esse tempo atrás, estudando a igreja de Atos, querendo ter chaves de crescimento. E quando eu fui estudar Atos e Coríntios, eu vi muito o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto crescer. E em 1 Coríntios 3, ele dá duas revelações ali, ele repete algo enfático, que o crescimento é dado pelo Senhor. Diga comigo: crescimento é dado pelo Senhor. Eu não posso fabricar. Na verdade, alguns até tentam. Você pode até com seu carisma e força tentar fazer uma igreja crescer, mas saiba que isso não será obra de Deus, será obra sua. Será um Ismael que você está gerando, e a obra de Deus só pode ser feita pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, usando você como um canal. Amém? Amém? Você entende isso? Só que lá em 1 Coríntios 3 também, versículos 5 e 6, ele enfatiza: Deus dá o crescimento. Mas o verso 9, sobre a obra de Deus, que ele compara como um edifício, uma lavoura, ele fala: mas vós sois cooperadores de Deus. Deus, na sua infinita graça, te deu o privilégio de você cooperar com o crescimento, você cooperar com aquilo que ele quer fazer. Agora, quem não coopera, atrapalha. Tem muito pastor que, se ele tirasse uma férias de 1 ano, a igreja dele ia crescer demais a conta. Por quê? Eu falo com muito amor e carinho, porque ele está sendo a peça de empecilho do crescimento, não buscando do Espírito Santo a maneira que o Espírito Santo quer fazer. Então você pode impedir o agir de Deus, sim. E Deus te colocou lá para você cooperar com o crescimento que Ele quer que a sua igreja tenha e vai ter, para a glória do Senhor Jesus. Agora, como cooperar? Você precisa cooperar entendendo que Deus te colocou ali como um instrumento que Ele vai usar para a restauração do sacerdócio cristão de cada um. Como você ouviu aqui de uma maneira poderosa, cada pedra viva edificando a obra de Deus nessa construção. Para isso você está sendo ali, Paulo fala que ele é um construtor, lá em 1 Coríntios 3. Se Deus está usando você nessa arquitetura espiritual, Deus quer que você seja um organizador. Eu me lembro que alguns anos atrás
em Santarém, eu fui tão impactado com a palavra que o pastor Eibe deu aos associados sobre segredos do crescimento pessoal. E a primeira chave que ele deu foi a oração em línguas. Isso foi um marco na minha vida. Mas a segunda, aquilo me surpreendeu muito, porque eu nunca esperava que seria o segundo ponto. Ele falou que é a organização da igreja. Aquilo foi uma revolução para a minha vida, porque depois eu fui estudar o Novo Testamento e eu aprendi que uma igreja desorganizada não cresce. A organização é chave na sua cooperação com Deus para a igreja crescer. E se você estudar o que Paulo ensina, você vai ver ele dizendo em Efésios 2:21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O edifício cresce quando ele está bem ajustado. Você precisa ajustar as pedras vivas, que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,5, vós sois pedras vivas. Deus pegou cada membro do corpo e colocou ele como pedra viva, importantíssima no avanço e crescimento da igreja. Como o pastor Sandro acabou de falar, cada parte fundamental dessa grande harmonia musical que Deus está gerando. Por isso, algumas vezes você está liderando um corpo local de igreja que só um braço está ativado, só um braço está com você querendo crescer e conquistar, e você se sente empurrando o restante que só está ali para frequentar a igreja. Então você não tem pedras vivas, você tem pedras amontoadas, e é o que eu acho que eu tinha antes. Imagine você aqui atrás um montão de pedras colocadas aqui, amontoadas por uma construção. Imagine com seus olhos aí da fé. E eu estou aqui, em cada passo que eu dou, eu tiro uma das pedras e lanço fora. E você não está percebendo, porque é um grande ajuntamento, é uma montanha de pedras amontoadas. E cada momento eu tiro uma. E se eu continuar fazendo isso por mais de 1 hora, ou bem mais tempo, chegar um momento que você fala, mas peraí, aquela montanha de pedra não estava maior? Agora parece que ela diminuiu. Você vai só sentir falta das pedras amontoadas em grande volume. Agora aqui atrás nós temos uma linda parede. Imagina se eu tiro uma só pedra, ou um tijolo, bem ali de cima do meio. Eu vou aqui com uma ferramenta e tiro uma só. Cara, você vai ficar focado naquele buraco. E você vai falar, pastor Daniel, não, por que você está tirando uma pedra aí? Vou falar, querido, tem um tanto de pedra, estou tirando só uma, vou precisar dela, que problema tem? Não, ela faz muito falta, ela faz muita falta porque ela compõe essa parede linda, essa pedra faz falta. Deixa eu te dizer uma coisa, na sua igreja, você tem que ativar as pedras vivas, e cada pedra viva faz muita falta. Você não está ajuntando pedras, você está edificando elas, colocando cada uma no seu lugar. Fala para quem está ao outro lado, você é uma pedra de muito valor. Fala para ele, você faz muita falta. Amém, irmãos? Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Colossenses, capítulo de número 2, verso 19, ele estava se tratando de algumas pessoas na igreja, e ele falou o seguinte, olha, Colossenses 2,19, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Diga comigo, cresce o crescimento que procede de Deus. O crescimento dado por Deus vai ter crescimento quando o corpo estiver suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Você tem que ajustar seu time. Você tem que ajustar a equipe que Deus te deu, falando, nós vamos crescer, e a igreja é o corpo de Cristo, eu preciso de cada um de vocês. Eu não vou ganhar sozinho com uma pequena equipe, eu só com um braço, eu preciso de todos. E aqui está o grande desafio, como ativar a sua igreja local para a obra de Deus. Por quê? Eu aprendi na visão do MDA que o seu papel, pastor, principal, não é pastorear as ovelhas. Você não está ali para fazer a obra de um todo. Se você olhar para a palavra de Deus, em Efésios capítulo 4, versículo de número 12, o Senhor vai te mostrar que o seu papel, que foi dado a você, o papel dos 5 ministérios, abra sua Bíblia lá comigo em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 12 em diante, diz assim, que no versículo 11 fala que foi dado aos pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas. Verso 12, com o fim, na NVI fala com a finalidade, com o fim, com o propósito
De que, irmãos? Verso 12 fala de preparar os santos para a obra do ministério. Você está ali para equipar as pedras vivas, para elas fazerem a obra de Deus, para elas crescerem e falar: a obra será feita não somente por mim, não sou eu sozinho, mas é todos juntos, todos nós. E você é um equipador. Você tem do seu lado aí um grande equipador que Deus tem levantado, um treinador, um mentor, um discipulador do seu lado, e fala para ele assim: você vai ter muito sucesso de levantar um time poderoso na sua cidade, de ativar as pedras vivas, de treiná-las para a glória do Senhor. Então, o que nós temos feito através do discipulado 1 a 1? Nós temos formado equipes com coração pastoral, equipes que estão se multiplicando em várias equipes através das supervisões, para ter o mesmo coração. Agora eu poderia falar muito sobre isso, como nós temos feito, mas o Espírito Santo me dirigiu a focar na sua vida de como fazer isso. Como, pastor? Ok que é pelo discipulado 1 a 1, mas eu te contei que tudo começa na sua vida, primeiro a sua experiência. Eu me lembro que quando o pastor Gumer começou a tratar de áreas vitais da minha vida, como o meu casamento, ele perguntou para mim aquela pergunta clássica: e como vai o seu casamento? Eu falei para ele: está muito bom. Eu achava que estava muito bom. Por quê? Porque eu me comparava pela média da maioria. Eu não tinha ainda um referencial que me mexesse, me deixasse em crise, me desafiasse a romper com aquilo que eu achava que era a média. Eu conheci muitos pastores que falavam: olha, em vista de muitos aí, pastor, o meu está até bom demais. Olha que resposta terrível que eu dei. Aí ele preparou uma para mim, primeiro ano de discipulado: então você vai comigo para Santarém. E ele ia ficar alguns dias antes lá na casa do pastor Paulo Jeff. Olha que emboscada santa. Aí você vai comigo. E eu ficava com ele durante os dias, só não fiquei à noite. E estava lá vendo o pastor Eibe e equipe com os preletores, e eu lá de penetra, só olhando. Irmãos, eu vou encurtar a história, eu não parava de chorar, de ver a família do pastor Paulo Jeff, do pastor Eibe e de toda aquela equipe. Eu falei: meu bom está tão longe, porque eu agora encontrei um melhor. E o grande inimigo do melhor de Deus para você é o bom. Fala para quem está ao outro lado: o bom é o maior inimigo do melhor. E Deus tem o melhor para você. Eu entrei em crise, fiquei tão desafiado, que o que mais me marcou naquela primeira conferência que eu fui em Santarém, não foi ver a grandiosidade da igreja somente, mas de ver os bastidores de uma liderança, de uma família, de casamentos que estavam tão além do que eu estava vivendo. E eu voltei em crise e falei para o pastor Gumer: meu casamento está péssimo, eu preciso melhorar demais. E eu só dava fora. Segundo ano, o pastor Gumer me levou para a gente tirar férias juntos. E fui para o condomínio dele com a minha família. Eu falei: pastor, tudo que o senhor vê na minha vida, no meu casamento com a minha esposa, detalhes, eu quero que você fale tudo, que eu quero crescer. Tudo bem, eu vou falar. Para que eu falei isso? Irmãos, nós íamos passear, ele estava de férias, fomos passear no shopping de São Paulo, porque no interior de Minas não tem shopping ainda, por enquanto, mas vai ter. Aí, fomos levar os filhos para o shopping, passeando. Sempre eu reparava que o pastor Gumer, ele abria a porta do carro dele pela porta do passageiro, da sua esposa, ia com a chave lá, abria. Só que nós tínhamos, ele gostava que eu contasse muito caso para ele rir, e a gente ia andando na frente contando casos, ele ria muito, e a minha esposa com a discipuladora dela atrás com as crianças, e ele, a gente brincando, e ele ia direto no estacionamento, no carro, dava a volta no carro, abria. Numa dessas, já estava no final da minha empreitada, eu caí na bobeira de perguntar para ele assim: pastor Gumer, na maior espontaneidade, está com problema na fechadura do seu lado do carro? Irmão, muito sério e amável como ele é, né? Muito. Não, sabe o que é? Porque eu gosto de ser um cavaleiro para minha esposa. Sempre abro a porta dela primeiro. As irmãs na euforia, olha, que é isso? Irmão, se tivesse um buraco lá, eu tinha enfiado de ponta, porque eu não sabia onde colocar a cara, eu não sabia que resposta eu dava. Pergunta para o irmão que está falando: e aí, isso te tocou? Eu te confesso que ainda estou aprendendo ainda estou no processo. A minha esposa está sofrendo muito ainda com essa falha. Agora, eu quero te dizer que eu fui muito desafiado quando eu voltei, porque eu vi um referencial muito além.
um segredo para você crescer: ande com gente melhor do que você. Ande com alguém, grude em alguém melhor do que você. Talvez é por isso que você está do lado desse irmão e do seu lado. Você é muito esperto, eu sabia. Você é esperto demais. Agora, o meu problema é que eu não sabia o que viria depois. Esse é o problema. É o que Deus queria fazer em mim, na minha vida, para depois fazer através de mim. E eu quero focar agora na vida do líder. Eu quero te falar que Deus não fará nada na sua igreja sem ter primeiro feito na sua. Você nunca vai conseguir levar a sua igreja a um lugar que ainda você não foi. Você nunca vai ter casamentos exemplares se o seu não for o primeiro. Deus, através do apóstolo Pedro, disse que para os pastores, Ele colocou eles para serem modelos para o rebanho. E a pergunta que o meu discipulador fez é: o seu casamento já pode ser um modelo para a sua igreja? Que pergunta! Sua criação com seus filhos já pode ser um modelo? Porque um critério que eu coloquei na formação das equipes pastorais em Campo Belo é que eles tenham o grande desejo de ser um padrão para os fiéis. Está lá em 1 Timóteo 4,12, Paulo fala para o seu querido filho Timóteo: eu quero que você seja um padrão. Você sabe o que é ser um padrão? Os outros podem se espelhar em você. Você pode falar como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11:1: você pode olhar para mim e ser o meu imitador. As pessoas podem imitar sua vida pessoal, casamento, família, com seus filhos. Será que isso já é uma realidade na sua vida? E aí que está o grande problema, porque eu quero falar, se eu poderia dar um tema a essa mensagem, é vencendo um dos maiores gigantes na vida de um líder. O Senhor me falava algo que eu vivi, vencendo um dos maiores gigantes que se levanta contra o líder, o gigante da baixa autoestima. E aprendendo com o pastor Eibe tantas mensagens poderosas, eu vi que Deus queria me curar dessa questão dos traumas. Ele ministrou uma mensagem tão poderosa que marcou a minha vida, agora em Fortaleza, semana retrasada, sobre você quebrar, tirar as tatuagens espirituais, se libertar das tatuagens espirituais. E a baixa autoestima era uma tatuagem espiritual, porque quando eu via aqueles referenciais que estavam diante de mim, eu achava que talvez em algumas áreas eu nunca seria como eles. Eu me achava tão longe, falava: Senhor, eu sei das minhas limitações. E eu me via naquele desafio pessoal e com a igreja. Aquela sensação, quantas vezes eu me sentia como um pastor. Diz o caso que ele foi levar a sua igreja, a igreja toda cabia num ônibus para um retiro espiritual. E naquele trajeto houve uma grande chuva na noite anterior e o ônibus atolou. Então ele estava na frente do ônibus, ele falou assim: vamos atolar, eu sou o modelo, tenho que ser o primeiro. Então ele desceu correndo e foi empurrar o ônibus sozinho, tirou o sapato, pisou na lama. Ele falou: não preciso falar com ninguém, eles vão ver o meu exemplo, o meu modelo. E daqui a pouquinho, alguns minutos, vai estar cheio de gente aqui, os homens aqui empurrando comigo. E deu 1 minuto, não tinha ninguém com ele. 2 minutos, aí ele falou: mas cadê o povo? Aí ele olha para a janela, está todo mundo na janela falando: ô molenga, você não está movendo esse ônibus em nada. Eu me sentia como pastor tentando empurrar um ônibus sozinho. Mas o grande desafio do líder não é o mover o ônibus da igreja, é mover o ônibus da sua vida pessoal. Seus maiores gigantes não estão fora, está dentro de você. Uma mensagem revolucionária que eu indico você ler, que transformou a minha vida, que o pastor Eibe falava sobre conquista de cidades, foi você aprender a conquistar, a controlar primeiro o seu espírito. É você saber que primeiro Deus, Ele quer fazer uma obra que comece em você. Mas veja, eu tenho visto em Minas Gerais pastores que compartilham a mesma situação que eu vivi várias fases pastoreando. Crises de achar que não conseguiria mesmo. Pastores se sentindo derrotados, que um dia sonharam e perderam os sonhos, perderam os ideais. Saem de alguma conferência animados, mas logo aquilo se dissipa, não conseguem permanecer no espírito de fé, se encontram tão cansados, empurrando o ônibus de fora e o de dentro. Talvez alguns até perderam já a fé ousada, e não sonham grandes mais, acham que na sua cidade não será possível ver uma grande obra de Deus através de você, porque não acreditam mais em si mesmos.
estão sofrendo com uma terrível baixa autoestima, sofrendo no seu interior quando olham limitações ou problemas dentro da sua casa, no seu casamento com problema, não está vivendo uma vida feliz, filhos desviados, sabe, tantas falhas em si mesmo, que eles mesmos não acreditam mais em si mesmos, não acreditam mais em coisas grandiosas da parte de Deus através da vida deles, e por isso se tornaram pastores secos, críticos, invejosos e até muitas vezes competidores, olhando pela média e torcendo para que o outro não dê certo, para ele alimentar suas justificativas e desculpas esfarrapadas dele mesmo. Ele fica então torcendo ou comparando com os outros, tendo seus argumentos do por que não cresce, por que nada muda anos e anos. Eu li, logo que cheguei de Fortaleza no avião, vindo de Fortaleza na revista do MDA, uma historinha muito legal que eu gostei demais, de duas esposas de pastores que estavam costurando a calça dos seus maridos, conversando. Uma estava costurando a calça do marido dela e a outra também. Elas começaram a conversar e uma falou: olha, o meu marido está muito mal, está muito triste, está com uma depressão, ele está pensando em entregar tudo porque não aguenta mais, ele está muito estressado e ele não aguenta mais o ministério. A outra disse: é mesmo, mas o meu não, o meu está tão empolgado, tão feliz, tão animado, tão otimista com tudo, ele está sabendo que coisas grandiosas virão. Só que a primeira estava costurando o traseiro da calça e a outra estava costurando os joelhos da calça. Quero te dizer que há pastores que estão desanimados com sua própria vida de oração, que estão há anos na cidade, que não acreditam mais que uma obra de Deus pode ser feita na sua cidade, tem raiva de quem acredita. Eles falam: não é bem por aí não. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo assim: sabe qual é o meio exato de você saber o número exato de membros de uma igreja numa cidade? Era um pastor que pregava muito em fora. O jeito exato de você saber o número de membros é você chegar naquela cidade e perguntar para o pastor da igreja: quantos membros tem sua igreja? Aí ele fala o número. Aí você vai para um outro pastor na mesma cidade, concorrente dele, entendeu? E você pergunta: quantos membros tem a igreja daquele pastor? Ele vai falar o número. Aí você soma e divide por 2. Você vai ter uma média exata, porque o primeiro da sua igreja, ele fez um número evangelástico lá, e o outro, com certa inveja, colocou: não, está muito menos. E esses pastores que convivem na mesma cidade, talvez estão sofrendo de problemas internos deles mesmos. Por quê? Que gigante que está gerando essa baixa autoestima, que tem sido um racha no odre espiritual, que a fé está vazando, que a visão está vazando. Eu anotei alguns pontos que eu creio serem respostas. Número 1, a orfandade espiritual. Tantos pastores que não de fato têm um pai, estão vivendo sozinhos, não tem um mentor, não tem com quem se abrir, não tem um discipulador. Talvez eu creio que esse é o problema número 1, que o MDA tem sido um bálsamo para o Brasil, curando a orfandade da liderança. Segundo, feridas ministeriais não curadas, sofrimentos que tiveram ao longo do percurso, feridas que conservaram e não foram de fato curados. Terceiro lugar, a solidão em persistir em andar sozinho e querer achar que vai conseguir fazer sozinho, achar que não precisa de ninguém. Deus vai fazer comigo, somente comigo, através de mim. Eu te falo que quantas crises ministeriais eu já passei, tentando entender o porquê que comigo não dava certo. Quantas vezes eu me comparava com outros que me achavam tão inferior. Quantas vezes eu estava tão triste, desanimada. Minha esposa me via assim com o ministério, me sentia cansado, me sentia sob uma grande pressão, porque faltava aquela verdadeira paixão. Até que eu quero caminhar, concluir nessa mensagem contando uma experiência que transformou a minha vida no discipulado 1. Todo ano eu e minha esposa, quando ela não podia, eu estava presente nas conferências em Santarém. E por esses anos todos eu pude ver um crescimento explosivo, um crescimento impactante ano após ano, e aquilo era impactante. Mas nesse processo da história que eu pude acompanhar, um ano eu e minha esposa, nós não fomos em Santarém, não pudemos ir, porque fomos fazer um seminário de implantação de igrejas nos Estados Unidos, justo na mesma época, e não tinha como financeiramente. Então um ano nós não fomos. Eu fui em Fortaleza, mas não lá. Mas aquele intervalo de um ano, no outro ano que estávamos lá,
eu fiquei em crise de ver que um ano que eu não tinha ido, tinha crescido muito mais. Algo explosivo, que eu fui perguntar para os pastores lá como que era aquilo, e eles começaram a me contar. Irmãos, eu falei, eles são ninjas espirituais. Eu falei, como que eu vou conseguir acompanhar esses feras, peritos do negócio? E quando eu voltei tão impactado, eu no avião comecei a sofrer uma crise terrível, que logo depois identifiquei que era o diabo, de acusação e condenação, me deixando com uma terrível baixa estima muito baixa, uma questão emocional terrível, porque eu falei, meu Deus, eu acho que isso está acontecendo em Santarém, nunca poderá acontecer em Campo Belo. Não tem como que eu vou ver esses resultados, ver um crescimento explosivo? E eu comecei a olhar para os meus resultados, comparando com os resultados daqueles pastores referenciais para mim, e eu comecei a ficar muito angustiado. Eu voltei e fiquei uma semana em crise, muito mal mesmo. E depois, no próximo discipulado, depois de Santarém, eu fui abrir o meu coração com o meu discipulador, e eu falei para ele, olha, eu estou muito angustiado, desanimado. Mas por que? Você acabou de voltar de Santarém, sempre lá é uma injeção de ânimo. Eu falei, mas algo aconteceu, porque um ano que eu não fui, cresceu de uma maneira tão rápida que eu estou assim, não sei se vai acontecer aqui. E ele me deu essa frase que se tornou uma mensagem, que eu queria indicar a você poder ler, ter essa mensagem. Ele falou, olha, Daniel, você escolhe como que a espada de Golias será usada, contra você ou a seu favor. Você escolhe hoje como essa espada vai ser usada na sua vida, para destruir você ou para dar vitória a você. Eu me lembro que uma das mensagens que tinha marcado a minha vida em Provérbios, capítulo 16, verso 32, o pastor Eibe falava sobre você ter o desafio de liderar a si mesmo. E lá em Provérbios 16, 32 fala, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha que versículo tão poderoso. Eu tinha que vencer a todo preço aquilo que eu não estava vencendo naqueles anos anteriores. Eu falei, eu preciso avançar, eu preciso ter esse espírito de fé, essa visão de fé como algo definido na minha vida. Eu preciso que o Senhor trabalhe a minha autoestima. E eu comecei então a entender como que seria o processo de vencer de fato esse ataque de incredulidade, e de ver o Senhor trazendo vitórias na minha vida pessoal. Como vencer a baixa autoestima? Talvez muitos líderes estão sofrendo com isso. Isso está sendo o seu ataque, sua luta. A autoestima é a característica de uma pessoa que valoriza a si mesma, dando-lhe a possibilidade de agir, pensar e exprimir opiniões de maneira confiante. Então, não ter autoestima é se sentir inadequado e se sentir errado diante das pessoas e da vida. É considerar que não será capaz, não será competente. É o sentimento de ser errado como ser humano. Essa é uma definição dos dicionários. E talvez está sendo um raio-x de muitos líderes que estão sofrendo, e é o ponto que o diabo está atacando você. Davi, ele teve um segredo. Ele venceu antes mesmo de entrar no campo de batalha. Estude lá 1 Samuel 17. Ele já era um vencedor, tinha já tomado posse da vitória antes mesmo de entrar na batalha. Deixa eu te falar, isso é um grande segredo para você. Se você não vencer primeiro antes de entrar no campo de batalha, você nunca vai vencer nada. Você tem que tomar posse pela fé de uma vitória pessoal hoje. Fala para quem está do lado, é hoje, não é amanhã, meu irmão, é agora. Davi, antes dele entrar no campo de batalha, ele já tinha certeza da sua vitória. Você precisa crer antes, porque se você não crer antes, você já perdeu a guerra. Você pode afirmar isso para quem está perto de você? Se você não crê de fato antes, você já perdeu a guerra. Então Davi, mesmo sendo filho rejeitado, não lembrado pelo pai, o mais improvável, ele teve que vencer aquilo que vinha para atacar o seu interior. Ele teve que vencer o ataque de Eliabe, seu irmão. Veja em 1 Samuel 17, 28, o irmão dele Eliabe disse, por que desceste aqui? Diz a revista atualizada,
Por que deixaste aquelas poucas ovelhas? Você tinha pouca, não era pastor de igreja grande não. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste para ver a peleja. Respondeu Davi, verso 29 de 1 Samuel 17: que fiz eu agora? O verso 30 está um segredo de vitória. Desviou-se dele para outro lado e falou a mesma coisa. Você vai ter que aprender a ter a atitude de Davi, de vencer consigo mesmo, os ataques interiores. O segredo de Davi não foi ter dado ouvidos a Eliabe, porque o ataque começa naqueles mais íntimos, pessoas próximas de você, talvez dentro da sua casa, que não estão acreditando em você. E depois o grande desafio, o gigante Golias. E Golias começa a amedrontar Davi, você sabe muito bem da história. Mas deixa eu te falar, você sabe que Davi, ele não matou o gigante apenas com as pedras. Na revista e atualizada, fala que quando Davi, versículo 50 de 1 Samuel 17: assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. De verso 51 fala: Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo. Então a NVI fala que ele matou de fato usando a espada do próprio gigante. Agora veja que Davi tinha declarado antes, se você estudar o texto, que ele já ia cortar a cabeça do gigante. Só que tem uma questão, ele falou: eu vou cortar sua cabeça hoje. Só que ele não aceitou a espada do rei Saul. Ele não tinha espada nas mãos e falou que ia cortar a cabeça dele. Com que espada? Você sabe que a espada de Golias se tornou um objeto sagrado. Se você estudar depois o livro de Samuel, ela estava junto com a estola sacerdotal no santuário e se tornou um memorial de vitória para Israel. Tempos depois, no capítulo 21, Davi fugindo de Saul, ele precisava de uma espada, ele foi até o sacerdote e ele pediu uma espada. 1 Samuel 21:9 diz assim: a espada de Golias o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui senão essa. Aí ela estava guardada junto com a estola sacerdotal, era um memorial. Então Davi usou aquela espada que ele tinha guardado, se tornou um prêmio, se tornou um memorial. Deixa eu te falar, você escolhe nessa manhã se as espadas que têm sido levantadas contra a sua vida pessoal vai ser usadas contra você ou vai ser usadas a seu favor. Você vai ter essas espadas como memorial. Talvez você chegou aqui hoje com muitos problemas no seu casamento, mas o seu casamento vai ser um modelo para essa geração. Você vai tomar essa espada que o diabo está tentando ter contra você, acusando você. Talvez tem filhos que estão desviados, e isso é uma espada que o diabo está tentando destruir você com condenação, deixando você tão triste. Nessa manhã você vai arrancar essa espada da mão dele e você vai falar: os meus filhos serão um exemplo para essa geração, vão ser padrão para os fiéis. Você crê nisso? Aleluia! Talvez hoje você se ache o menor, não um provável, o menos provável, mas Deus escolheu você. Deus escolheu você do jeito que você é, com os defeitos que você tem, e Ele vai levantar você na sua cidade, no seu bairro, e você vai usar a espada a seu favor, em nome de Jesus. Amém? Você pode olhar para si e ficar muito desanimado, ou olhar para si e ser muito desafiado, falando: eu vou crescer, eu vou crescer, eu estou sendo desafiado. O meu discipulador foi alguém que me desafiou. O discipulado sempre terá confrontos que vai tocar em feridas. Eu tenho visto, quando eu tenho tocado em feridas, em confrontos com meus discípulos, que de certa maneira dói. Eu me lembro quando eu estava tratando de casamento na vida de um querido discípulo, e eu comecei a tratar de áreas que eu estava confrontando, que ele deveria mudar. Ele foi encolhendo no sofá, se sentindo tão menor, tão oprimido, eu vi aquilo nele. No final ele falou assim: pastor, depois de tudo que eu tinha tratado com ele, ele falou: pastor, vamos fazer o seguinte, para o seu bem, vamos terminar esse discipulado agora. Eu falei: por causa do horário, irmão? Não, discipulado, vamos acabar com isso, não me discipule mais. Eu falei: querido, mas por quê? Pastor, eu acho que eu estou na equipe errada, eu não mereço, eu não deveria estar aqui. O senhor está vendo como eu estou distante do meu casamento. Ele estava se sentindo tão mal com um confronto que era para ser positivo. Eu tinha tentado de todas as formas tentar mostrar para ele que era para o crescimento, mas ele não entendeu assim. E ele falou: eu me acho inadequado,
incapacitado. E naquela hora eu ensinei para ele usar a espada de Golias. Eu falei: olha, eu estou confrontando você, disciplinando, cuidando, para você crescer e para você decolar. Agora você escolhe se esse confronto vai ser um desafio para você ou vai desanimar você. O confronto vai desafiar ou vai desanimar? Pergunta para quem está ao outro lado: Deus pode confrontar você? Mas vai desanimar ou desafiar? Quantos estão desafiados a crescer aqui? Você fala: eu vou crescer, nada vai me amedrontar ou me diminuir, eu estou encorajado a entrar na luta, aleluia. Fica de pé no seu lugar. Qual é a arma que o diabo tem tentado usar, levantado contra você? Falhas, seu passado. Talvez você não tenha um casamento exemplar, como eu disse, filhos desviados, ou você não tem uma equipe, ou você não é eibilizado, você não é amável, você fala: nunca vou ser assim. Tudo isso pode ser um confronto desanimador, ou pode ser um confronto encorajador. Você vai falar: eu escolho mudar hoje, eu escolho tomar essa espada das mãos do gigante, e é com ela mesmo que eu vou cortar a cabeça desse gigante. Por alguns instantes eu quero que você olhe para espadas que já foram levantadas contra você de acusação. Você sabe que são várias. Que você não é amável, que você é muito duro, impaciente, o que for. Eu quero te convidar você a orar pela fé, a arrancar ela das mãos do gigante. Nós vamos sacar uma pedra da fé agora. O gigante já está no chão, e você vai subir em cima dele dizendo: me dá essa espada aqui, porque brevemente eu vou contar. Eu era impaciente, eu era um chatonildo, eu era melindroso, eu era rude com a minha esposa, mas o Senhor me transformou, eu fui encorajado a mudar, e hoje eu sou um modelo de liderança para essa geração. Aonde o diabo está acusando você? Fecha teus olhos. Fala: Senhor, eu vou tomar essa espada agora, nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero orar especificamente orando por pastores de tempo integral. Eu estou sentindo essa direção do Senhor, que se você fala: pastor, essa mensagem foi para mim. Eu entrei aqui com uma terrível baixa autoestima, mas eu vou sair daqui com a espada nas minhas mãos. Você que estava vivendo um ministério desanimado, oprimido, cansado, você fala: se eu falo minha história, sai do seu lugar, vem aqui à frente com a sua esposa, se ela estiver, ou as pastoras com seu querido marido aqui à frente. Eu queria orar por você. Queria convidar o Ricardo para me ajudar, por favor. E nós vamos declarar: Senhor, mostra a tua glória para mim nessa manhã. Senhor, haja o que houver, venha o que vier. Eu vou sair daqui com uma nova postura, eu vou voltar a sonhar. Eu queria que você chegasse bem à frente para dar lugar para tantos pastores que estão vindo. Meu Deus, eu não sabia que eram tantos. Eu não sabia. Mas tantas vezes eu estava em conferências, desanimado, pensando em largar tudo, olhando as espadas que se levantavam contra mim. Eu queria muito que você saísse do seu lugar. Se você deseja receber essa oração, mesmo que você não consiga chegar aqui na frente, você vai vir aqui para as laterais. Eu quero orar por você. Aqui à minha direita tem lugar, aqui à esquerda. Chega aqui do lado aqui. Eu queria que você se derramasse falando: Senhor, eu não aceito mais esse ataque na minha vida emocional. Eu vou acreditar em mim mesmo. O Senhor poderia ter escolhido qualquer um outro na minha família, mas resolveu escolher a mim mesmo. Ele me escolheu. Obrigado, eu não merecia, Senhor. Eu queria que você começasse a abrir o seu coração dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor me escolheu. Eu quero acreditar em mim. Eu quero acreditar que o Senhor vai fazer algo tão grandioso. E agora nós vamos pisar em cima do Golias, e você vai arrancar essa espada das mãos dele. Então coloca tua mão no teu coração e começa a orar. Fala: eu não aceito mais essa espada de acusação, de condenação. O Senhor está mudando a minha vida. Através de mim o Senhor fará uma grande obra. Somos transformados de glória em glória.
Mostra a tua glória para mim, Deus bendito, grande eu sou. Mostra a tua glória para mim, Deus bendito, grande eu sou. Para sempre te adorarei, para sempre te exaltarei. Haja o que houver, venha o que vier, tu és meu Deus, tu és meu Deus. Mostra a tua glória para mim, Deus bendito, grande eu sou. Mostra a tua glória, Senhor. Mostra a tua glória para mim, Deus bendito, grande eu sou. Para sempre te adorarei, para sempre te exaltarei. Haja o que houver, venha o que vier, tu és meu Deus, tu és meu Deus. Mostra a tua glória para mim, Deus bendito, grande eu sou. Mostra a tua glória para mim, Deus bendito, grande eu sou. Para sempre te adorarei, declare para sempre te exaltarei. Haja o que houver, venha o que vier, tu és meu Deus. Aleluia. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Haja o que houver. Você vai levantar suas mãos. Eu vou convidar o meu querido discipulador, pastor Rony, para declarar que o Senhor está te dando a espada da sua vitória nas suas mãos. E você vai sair transformado daqui nessa manhã. Transformado. Então fecha os teus olhos e crê que na sua mão há a espada que antes era usada contra você, está sendo usada a seu favor agora. Você já é um vitorioso, você já é vencedor, você já é um grande conquistador. Então levanta as suas mãos e receba. Aleluia. Pai, coloca essa espada, Senhor, que vai derrotar o inimigo, que vai derrotar o gigante que tem tentado assolar as pessoas. Meu Deus, no nome de Jesus, que a glória do Senhor resplandeça sobre cada um, meu Pai, e que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça frutificar cada um desses líderes, desses pastores que hoje vieram aqui para receber mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Recebam, 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 em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pastor Daniel, muito obrigado.